L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, tudo bem com você? Como vai? Bom dia. Hoje é de dia, hoje tá um friozinho aqui em São Paulo. Nem tão frio agora, tá uns 18, 19 graus. É frio, né? Já é frio. Mas acordou 14, bicho. Tô de calça comprida desde que acordei. Dormi de calça comprida e dormi de touca também. Muito bom. Você tá ouvindo Pra Acabar com o Juízo, episódio algum, provavelmente 189, depois a gente confere, mas se não for também, tá por aí. Espero que você esteja bem, e hoje vai ser meio curtinho não, né, vai ser meio apertadinho porque eu tenho compromisso em 20 minutos certinho, então mais que nunca vai ser um programa de 20 minutos redondo. Então queria só mandar, antes de começar, antes de botar o despertador, mandar um abraço pro Pedro, que deixou uma mensagem lá um comentário do episódio 187, se eu não me engano. Um abração, Pedro. A gente se conheceu lá na UFES, né, cara? A gente estudava junto. Não estudávamos junto, né? A gente acabou participando de algum grupo de estudo junto, que eu não lembro qual era, porque tinha um monte na época. Mas enfim, não sei se era de esquizoanálise ou de psicologia corporal, alguma coisa do gênero. Forte abraço, Pedro. Beijo. Deixa eu botar o despertador aqui. Vocês veem que comentando no Spotify, comentando no YouTube também, né? Que isso aqui também tá no YouTube. A gente responde prontamente e aí você ganha um abraço. Mas enfim, apesar de ser um programa amoroso, não é um programa sobre abraços, ou pelo menos não exclusivamente sobre abraços. A gente tá aqui para ler o Antiédipo na ordem. 20 minutinhos no alarme já colocados. Eu tô aqui pegando um sol, eu tô meio desajeitado na posição, mas eu tô bem aqui, segurando o celular na mão mesmo e abrindo o livro. Então a gente tá na página, se não me engano, 371, e aí o nome do parágrafo só para recapitular o nome do parágrafo, molar e molecular. Não lembro o que a gente estava conversando semana passada, mas aqui vamos, 371, lá no topo mesmo. Gente, não tem parágrafo não, né? É impressionante, esse menino não tinha editor. Esse episódio tem figura, esse episódio tem gráfico, tem desenho. Na aula que vem, na página que vem, vamos lá. É verdade que os investimentos sociais se fazem sobre os próprios sócios, enquanto corpo pleno, e que seus polos respectivos se reportam necessariamente ao caráter ou ao mapa desses sócios, terra, déspota ou capital dinheiro, que são os corpos plenos, né? O corpo da terra, o corpo do déspota, o corpo do capital dinheiro. Em cada máquina social, os dois polos paranoico e esquizofrênico se repartem de maneira variável. Porém, o paranoico e esquizofrênico, propriamente ditos, não operam sobre os sócios, mas sobre o corpo sem órgãos em estado puro. Olha que interessante, né? Não é sobre o corpo pleno, sobre essa organização social já da disponibilidade das máquinas desejantes nos sócios, né? Mas sobre o corpo sem órgãos em estado puro, sobre a própria operação desejante, talvez seja isso que eles estão querendo dizer? Não sei, vamos ver. Então disse que o paranoico, no sentido clínico da palavra, só um instantinho. Bom, acho que foi o e-mail que chegou. Não sei se vocês ouviram, mas vibrou o celular aqui. Disse que o paranoico, no sentido clínico da palavra, nos faz assistir ao nascimento imaginário do fenômeno de massa, e isto no nível ainda microscópico. O corpo sem órgãos é como o ovo cósmico, como uma molécula gigante, onde se agitam vermes, bacilos, figuras liliputianas, animálculos e homúnculos, com suas organizações e suas máquinas, minúsculos cordéis, cordames, dentes, unhas, avalancas, avalanches, alavancas e roldanas, catapultas, como em Schreber, os milhões de espermatozoides nos raios do céu, ou as almas que sobre o seu corpo levam uma breve existência de pequenos homens. Toda essa realidade molecular
no sentido de extremamente transversal, extremamente variável, extremamente rica de produção de figuras, de imagens e de acontecimentos e por aí vai, né? Por assim se entende a molécula gigante. Como diz Arthur, esse mundo de micróbios que não passa de um nada coagulado. Portanto, as duas faces do corpo sem órgãos são as seguintes: aquela em que se organiza em escala microscópica o fenômeno de massa e o investimento paranoico correspondente, e aquela em que se agenciam em escala submicroscópica os fenômenos moleculares e seus investimentos esquizofrênicos. Nossa, aqui eles viajaram, né? Tem uma escala microscópica e uma submicroscópica. O que depois no mioplatose eles vão diferenciar, né? Que aqui já, no mioplatose já não vai ser mais o problema das máquinas desejantes versus o corpo sem órgãos, ou em relação com a antiprodução do corpo sem órgãos, mas muito mais o lugar do agenciamento do lado de um plano de consistência e do lado de um plano de organização, né? E aí, de um lado de um corpo sem órgãos, inclinado ao corpo sem órgãos ou inclinado aos estratos, né? E aqui parece que os dois lugares, né, estão dentro do corpo sem órgãos aqui. Acho que essa é a diferença, né, entre o antiético e o platôs. Só um instantinho. É sobre o corpo sem órgãos, enquanto dobradiça, fronteira entre molar e molecular, que ocorre a partilha paranoia esquizofrenia. Então, será que teríamos de acreditar que os investimentos sociais são projeções segundas, como se um grande esquizonoico de duas faces, pai da ordem primitiva, estivesse na base dos sócios em geral? Já vimos que não se trata disso. Os sócios não é uma projeção do corpo sem órgãos. Este aqui é, sobretudo, o limite dos sócios, sua tangente de desterritorialização, o último resíduo de um sócios desterritorializado. O corpo sem órgãos, né, não é uma projeção, é o limite dos sócios, né? Mas também ao mesmo tempo que os sócios acontecem sobre ele, né? Mas é o último limite de um sócio desterritorializado. Os sócios, isso é, a terra, o corpo do déspota, o capital dinheiro, são corpos plenos, vestidos, como o corpo sem órgãos é o corpo pleno nu. Mas este está no limite, no fim, não na origem. Aí me falha agora entender essa diferença de teleológica aí, gente, mas sigam fortes comigo que vamos até onde der. E sem dúvida o corpo sem órgãos assombra todas as formas de sócios. Porém, mesmo nesse sentido, se os investimentos sociais podem ser ditos paranoicos ou esquizofrênicos, é na medida que eles têm a paranoia e a esquizofrenia. Só manter aqui o gravador aberto, senão eu perco aqui se a gente está gravando. E esquizofrenia como produtos últimos nas condições determinadas no capitalismo. Então, são produtos últimos só nas condições determinadas do capitalismo, né? Não faz sentido falar de esquizofrenia e paranoia, por mais que eles se refiram a isso, né? Do déspota paranoico e tal, do perverso da aldeia, isso só faz sentido nas condições determinadas do capitalismo. Do ponto de vista de uma clínica universal, a paranoia e a esquizofrenia podem ser apresentadas como os dois bordos de amplitude de um pêndulo que oscila em torno da posição de um sócios com um corpo pleno e no limite de um corpo sem órgãos, do qual uma face está ocupada pelos conjuntos molares, enquanto a outra está povoada de elementos moleculares. E aí a gente tem a imagem aqui embaixo na página 336, é esse pêndulo que eles estão falando, né? Do ponto de vista de a paranoia esquizofrenia pode ser apresentada pelos dois bordos de amplitude de um pêndulo. E daqui a relação do delírio, a relação desejante, né? Eu acho que é a descrição da organização do desejo, né? Do ponto de vista clínico universal, ou depois, né? Da organização do agenciamento, né? Eu já estou vendo em agenciamento, esse pêndulo seria o agenciamento, né? Mas, de qualquer forma, esse pêndulo oscila entre os conjuntos molares em direção paranoia, tanto no corpo do capital, quanto no corpo despótico, quanto no corpo da terra, que afirmam e reafirmam, reterritorializando de maneira ampla. A gente tem a diferença entre reterritorialização ampla e específica, vai aparecer em breve. Todos esses conjuntos, né? Da terra, do déspota e do capital.
e do outro lado os elementos moleculares, esquizofrenia, que vão desorganizando, né, em direção ao corpo sem órgãos, desorganizando esse sócio, ocupando o limite desses sócios que os desterritorializaria completamente, inclusive com a possibilidade de reterritorializações específicas. Mas é também possível situar numa única linha a sequência dos diferentes sócios, que é essa figura que eles estão fazendo na página ao lado, na 373. Seu plano e seus grandes conjuntos. Sobre cada um desses planos, uma dimensão paranoica, uma outra perversa, um tipo de posição familiar e um pontilhado, uma linha de fuga ou de abertura esquizoide. Aí vamos voltar aqui para a figura da página 373 agora. Temos aqui, né? Mas é também possível situar uma única linha, e é essa linha que começa ali na ponta esquerda superior, que atravessa o corpo da Terra, faz fugir, né, quando ela fica pontilhada em direção ao corpo do déspota, faz fugir em direção ao corpo do capital dinheiro e faz fugir em direção ao corpo pleno sem órgãos, que aqui no caso não é engraçado, né, não tem necessariamente um comunismo aqui, né, mas é o limite do próprio capitalismo, seja lá qual for. E a linha pontilhada como o processo esquizofrênico de desterritorialização, ao lado da quadradinho do corpo plano sem órgãos, e para baixo, esquizofrenia como entidade clínica. E você vê que não está desterritorializada, né? Ela está totalmente preenchida a linha, ela está bem marcada como onde para, né? Onde tem o freio do processo. E aí tem a partir do corpo plano sem órgãos, a gente pode ver que haverá constituição ou a reterritorialização, né? Acho que é isso, esse pontilhado diferente, curvado, né? Em neuroses edipianas como entidades familiares, no corpo despótico, psicoses paranoicas como entidades despóticas e como pontilhado lá no corpo da Terra, perversões como entidades territoriais. Que aí tem uma questão interessante, né? Uma vez eu já vi a galera debatendo isso no Twitter, no final do Twitter, né? Se o mais interessante seria colocar as perversões como entidades territoriais no lado do corpo da Terra, né? Essas perversões do corpo da Terra. Porque aqui tem, né? Uma coisa meio perversão em direção ao corpo da Terra, a psicose paranoica no corpo do déspota, que até faz sentido, né? E essa neurose como coisa do capital. Acho que a discussão que eu vi é se a neurose não cabia ali no corpo da Terra e a perversão não cabia no corpo do capital dinheiro, na verdade. Mas, de qualquer forma, que atravessa, de maneira positiva ou afirmativa, o processo esquizofrênico de desterritorialização, que isso é capturado como esquizofrênico clínico, paciente, né, no próprio capitalismo, como um processo de reterritorialização abrupta, né, desse processo. Vou reler até esse trecho, agora que a gente já viu o gráfico, mas é também possível situar numa única linha a sequência dos diferentes sócios, seu plano e seus grandes conjuntos, sobre cada um desses planos uma dimensão paranoica, uma outra perversa, um tipo de posição familiar e um pontilhado, uma linha de fuga ou de abertura esquizoide. A grande linha chega ao corpo sem órgãos e aí ou passa o muro, desemboca nos elementos moleculares, onde ela devém, na verdade, o que já era desde o início, processo esquizofrênico, por o processo esquizofrênico de desterritorialização, que é a possibilidade de um processo revolucionário também, ou então ela emperra, salta, recai nas territorialidades mais miseráveis do mundo moderno, ordenando-se como simulacros dos planos precedentes, de modo a grudar-se no conjunto asilar da paranoia e da esquizofrenia como entidades clínicas, nos conjuntos ou sociedades artificiais instaurados pela perversão, no conjunto familiar das neuroses edipianas. Então, na verdade, você tem três formas, né, de territorializar o fluxo esquizofrênico no contemporâneo, né? O conjunto asilar molar, né, da paranoia e da esquizofrenia como entidade clínica, a saída ruim psicótica, nos conjuntos ou sociedades artificiais instaurados pela perversão, na dimensão de seita, na dimensão que eles vão falar muito da psicanálise, né, nesse lugar perverso, dessa afirmação da artificialidade, mas de maneira muito apegada a ela, né? Depois a gente vai trabalhar isso, que o problema não é a artificialidade, mas o problema é que se faz com a ficção da artificialidade, e por fim no conjunto familiar das neuroses edipianas, que a coisa se recai também. Só um instantinho, vou deixar o gravador aberto falando em paranoia, né? A gente ainda tem um tempinho. O inconsciente molecular. A gente pulou de seção 2.2 ou 4.2, o inconsciente molecular. Outra seção 4.2.1, desejo e máquina. O que significa essa distinção de duas regiões?
uma molecular e outra molar, uma micropsíquica ou micrológica e outra estatística e gregária. Haverá aí algo mais do que uma metáfora reportando o inconsciente, uma distinção fundada na física quando se opõe aos fenômenos intratômicos e os fenômenos de multidão por acumulação estatística, obedecendo a leis de conjunto? Então tem, né, uma dimensão infratômica e uma dimensão estatística de leis de conjunto, né, conjuntos molares. Mas na realidade, o inconsciente diz respeito à física. Não é absolutamente por metáfora que o corpo sem órgãos e suas intensidades são a própria matéria. E também não pretendemos ressuscitar a questão de uma psicologia individual e de uma psicologia coletiva, e a da anterioridade de uma ou de outra. Essa distinção, tal como é apresentada em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, nota do tradutor. Vê referência ao texto de Freud na página 95, que é Psicologia de Grupo e Análise do Eu, né, que é a nova tradução mais recente, permanece inteiramente presa a Édipo, que é o texto onde Freud discute a identidade, Freud discute a questão das massas e a questão da constituição do eu também. No inconsciente, há tão somente, preciso trocar de página, populações. Nossa, esse é o parágrafo mais curtinho que eles fizeram, né? Populações, grupos e máquinas. Quando, num caso, estabelecemos o involuntário das máquinas sociais e técnicas, e no outro caso, um inconsciente das máquinas desejantes, que interessante, né? As máquinas sociais e técnicas não são conscientes, elas são involuntárias, legal, né? Só que não são necessariamente inconscientes ainda. Da máquinas desejantes, trata-se de uma relação necessária entre forças inextricavelmente ligadas, sendo umas as outras elementares através das quais o inconsciente se produz, e outras as resultantes que reagem sobre as primeiras, conjuntos estatísticos através dos quais o inconsciente se representa, já sofrendo recalcamento e repressão de suas forças elementares produtivas. Então, há o conjunto involuntário, né, das máquinas sociais e técnicas, que é o tripé dos caras, né, desse livro que a gente está retomando do primeiro capítulo: máquinas sociais, máquinas técnicas e máquinas desejantes, sendo as máquinas desejantes inconscientes e as máquinas sociais e técnicas involuntárias, mas como há uma inextricável ligação entre essas, onde, aqui é bom, né, sendo umas as forças elementares através das quais o inconsciente se produz, e outras as resultantes que reagem sobre as primeiras, sobre as máquinas desejantes, conjuntos estatísticos através dos quais o inconsciente se representa, já sofrendo recalcamento e represando suas forças elementares produtivas. Interessante. Que é isso, né? O inconsciente produtivo se representa nas máquinas sociais e técnicas. Interessante. Para além do vitalismo e do mecanicismo, já é outro parágrafo. Nossa, o título desse episódio vai ficar gigante, né? Porque vão ter 3 apresentações de parágrafo e uma de sessão. Para além do vitalismo e do mecanicismo. Mas como falar em máquinas nessa região microfísica ou micropsíquica? Aí onde há desejo, isto é, não apenas funcionamento, mas formações e autoprodução. Né? Por que ainda falar de máquina? Uma máquina funciona segundo as ligações prévias de sua estrutura e a ordem da posição de suas peças, mas não se põe a funcionar por si mesma, como também não se forma nem se produz. Isso aqui é as máquinas técnicas, né? Isso aqui é bem... Esse trecho é bem legal, né? É bem explicativo, devia estar lá no começo do livro. Uma máquina funciona segundo as ligações prévias de sua estrutura, né? Porque alguém monta a máquina, né? Seja uma cadeira, seja um motor, tem uma ligação prévia. E a ordem da posição de suas peças, mas não se põe a funcionar por si mesma, como também não se forma nem se produz. O que é muito interessante pensar o que está acontecendo agora com a IA generativa, né? O generativo, que são essas máquinas técnicas com alto teor de autoprodução, né? E de possibilidade de colocar em funcionamento outras coisas e se rearranjarem, né? É precisamente isso que anima a polêmica ordinária entre vitalismo e mecanicismo. A aptidão da máquina em dar conta dos funcionamentos do organismo, mas sua profunda inaptidão em dar conta de suas formações. Ou seja, né, entre essa discussão o que é o vital e o que é o mecânico, a máquina dá conta dos funcionamentos do organismo, né? Ela flui, ela passa líquidos, ela bombeia, ela funciona sozinha, né? Mas sua profunda inaptidão em dar conta da sua própria formação. Ela não restaura sozinha suas peças, ela não se automantém, ela tem uma limitação de combustível específica exatamente por isso, né? Depende do tipo de máquina, obviamente,
mas ela não determina necessariamente a autoprodução das suas peças, nem se coloca para funcionar. O mecanismo, assim, né, pensando na máquina técnica básica, né, as máquinas técnicas atuais elas têm um outro nível de complexidade já, isso que é interessante. O mecanismo abstrai das máquinas uma unidade estrutural. Só um instante. O mecanismo abstrai das máquinas uma unidade estrutural por meio da qual ele explica o funcionamento do organismo. Então é interessante, então, o mecanismo abstrai das máquinas uma unidade estrutural por meio da qual ele explica o funcionamento do organismo, que é isso mesmo, né? Se você for ver Descartes, ele vai tentar explicar o organismo muito mais por meio da mecânica física, né, da mecânica de objetos, do que de uma biologia. No Estudo sobre a Alma, qual que é o texto de Descartes, que é paralelo à Ética do Spinoza, assim, né, que ele vai pensando nos afetos como bombeamentos mesmo, né, de espíritos animais para cima e para baixo do corpo. É muito mecânico, é bem interessante. Eu acho que são estudos sobre a alma, esqueci, depois eu pego. E aí, só para terminar, o vitalismo invoca uma unidade individual e específica do ser vivo, unidade que toda máquina supõe enquanto subordinada à persistência orgânica e prolongando... Aí tocou o despertador, não está vibrando porque está silencioso, mas tocou. O vitalismo invoca uma unidade individual específica do ser vivo, unidade que toda máquina supõe enquanto subordinada à persistência orgânica e prolongando no exterior as formações autônomas. Porém, de uma maneira ou outra, patati patatá, a gente vai seguir daqui no próximo encontro. Se der bobeira, eu vou voltar lá de cima mesmo, que aí não faz sentido, né, começar do meio do parágrafo que acabou de começar. Ó, vai vir o zangão e o trevo daqui a pouco. É prévia da Vespa e da Orquídea. Beijo no seu coração, fique bem e nos vemos na semana que vem. Até mais.